Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vai ser novamente sobre intestino e vamos falar sobre este conceito da hiperpermeabilidade intestinal ou o famoso leaky gut, que é aquilo que acabamos por ouvir muito, mais quando vemos alguns textos e artigos internacionais. Este conceito da hiperpermeabilidade intestinal, eu gosto sempre de explicar e acho que na minha mentoria de tratamento de saúde intestinal, no programa do Reset Intestinal, que é onde eu atendo mais pessoas para estes casos de tratamento intestinal, eu explico muito numa das aulas que isto é como se fossem ímãs, as nossas células da mucosa intestinal, não é? Portanto, isto é um bocadinho por todo lado, não é? Mas no intestino, é como se elas fossem ímãs que depois, com esta questão da chamada hiperpermeabilidade intestinal, é como se estes ímãs perdessem um bocadinho a força e, portanto, eles começam a afastar-se ligeiramente. O que é que vai acontecer? Ao afastarem-se, ao perderem essa força de coesão, nós começamos a deixar passar pequenas substâncias que não era suposto nós conseguirmos passar numa situação em que a nossa barreira intestinal está 100% saudável. E que substâncias é que podem ser estas? Podemos estar a falar de alimentos que simplesmente ainda não foram acabados de digerir e, portanto, imaginem uma pulseirinha, um colar de contas que chega ao estômago e foi partido, por exemplo, em triplas. Temos pequenas pedaços de 3 continhas. Quando chegam ao intestino, aquelas triplas é suposto serem digeridas ainda pelas bactérias da flora intestinal e passam a ser moléculas unitárias. E imaginem quando há esta hiperpermeabilidade intestinal, de repente, aquilo que só era possível para uma continha passar sozinha, de repente passam 3. O que é que isto desencadeia no nosso sistema imunitário que está logo ali colado ao intestino? Uma reação de alerta. Ou seja, é como se, de repente, aquele alimento que eu sempre comi, nunca tive nenhuma reação, passa pelo meu organismo, eu como, e de repente, porque tenho hiperpermeabilidade intestinal, eu estou a desenvolver uma reação simplesmente porque ele não acabou de ser digerido ainda. Ou seja, o meu sistema imunitário está a contactar com uma molécula que ele nunca tinha visto na vida, não é? Ou seja, ele sempre viu aquelas moléculas em pequenas contas e não em triplas. E isto faz com que haja aqui uma sinalização de para tudo, isto não, eu não reconheço, isto é um corpo invasor. E, portanto, estas reações de hiperpermeabilidade intestinal esta hiperpermeabilidade pode acontecer com alimentos que ainda não estão digeridos, pode acontecer com substâncias tóxicas que são produzidas pelas bactérias patogénicas, pelos vírus, as cândidas, os herpes e afins, as E. coli também. E sim, é uma substância tóxica que está a entrar em contacto com o nosso sistema imunitário, ou podem deixar passar precisamente bactérias, vírus, etc., que depois se vão alojar noutras partes da nossa corrente sanguínea, não é? E que, de uma forma geral, a nossa barreira intestinal conseguiria proteger, mas que, por haver hiperpermeabilidade intestinal, estas bactérias, estes vírus, estes parasitas, o que for, acabam por conseguir passar e chegar a outras partes do nosso corpo. E então, considera-se que o nosso intestino tem que ser o mais impermeável possível, ou seja, tem que ter uma autêntica gabardine, não deixar passar nada, para que não existam estas reações. Isto é, de facto, muito importante e é por isso que o conceito de hiperpermeabilidade intestinal é tão falado e é tão importante. O que é que causa, na verdade, esta questão da hiperpermeabilidade, não é? Porque depois é um conceito assim um bocadinho abstrato, que às vezes as pessoas, quando estamos a fazer o programa do Reset, dizem-me assim, mas Mafalda, mas como é que eu sei se tenho hiperpermeabilidade? Existe algum exame, alguma coisa que eu possa fazer? Na verdade, isto é um bocadinho um diagnóstico de cruzamento de sintomas, mesmo quando nós estamos em consulta de gastro.
aquilo que normalmente se faz é esse cruzamento. Nós podemos ir fazer pequenas biópsias, podem-se fazer outros exames mais específicos, mas normalmente é uma coisa que não se faz porque pelos sintomas percebe-se o que é que a pessoa tem, não é? Mas o que é que causa, na verdade? Normalmente, stress. O stress é das piores coisas para tudo. Como sabem, o intestino odeia stress, portanto, eu acho que os nossos intestinos seriam muito mais felizes se nós não vivêssemos no regime de sociedade em que nós vivemos hoje, mas de facto o stress é uma das principais causas de desequilíbrio aqui da nossa flora intestinal e por consequência de hiperpermeabilidade. Mas também uma das grandes razões é uma má alimentação, ou seja, uma pessoa que tem uma alimentação pobre em fibras, as bactérias da flora intestinal benéficas precisam de fibras para se alimentarem, se elas não têm fibras começam a enfraquecer e não só a carência de fibras, como também muitas vezes uma exposição a bebidas alcoólicas, o álcool é um dos principais fatores que faz hiperpermeabilidade intestinal, portanto uma exposição alcoólica constante, uma exposição grande ou um consumo grande de açúcares, gorduras saturadas, são geralmente assim de sal também, geralmente substâncias e comportamentos que podem realmente afetar mais e fazer com que nós vamos desenvolvendo esta hiperpermeabilidade intestinal. Depois temos também outras razões, nomeadamente uma proliferação muito grande das cândidas, porque quando o nosso sistema imunitário, por exemplo, está mais em baixo e nós acabamos por começar a desenvolver colónias grandes de cândidas, nós temos cândidas naturalmente na nossa flora intestinal, mas elas não, geralmente não estão a expressar-se, não é? O que acontece é que quando nós estamos mais em baixo, imaginem, apanhamos uma gripe, uma coisa qualquer, o nosso corpo está realmente a tentar combater aquela infecção, nós começamos a enfraquecer-nos e, portanto, as cândidas, como são oportunistas, vão acabar por ganhar aqui força e é isso que depois pode também desencadear a hiperpermeabilidade intestinal, sempre na base deste desequilíbrio da flora, porque a flora intestinal protege estas substâncias, vai produzindo ácidos gordos de cadeia curta. Ouça o episódio do butirato, se ainda não ouviu, que tenho aqui no YouTube ou no Spotify, etc., sobre esta questão. O butirato é super importante para a manutenção da mucosa intestinal saudável e são muitas destas bactérias intestinais também que nos ajudam a produzir o butirato. Daí que a flora intestinal seja tão importante para evitar a hiperpermeabilidade. Depois, se nós consumirmos muitos alimentos que têm resíduos agrotóxicos, muitos pesticidas, etc., também podemos desenvolver mais hiperpermeabilidade, porque criamos um ambiente mais tóxico para as nossas bactérias da flora intestinal. Se consumirmos muitos alimentos processados que tenham muitos corantes, muitos adoçantes artificiais, etc., também aumentamos o risco. Se tomarmos determinados medicamentos, isso também pode acontecer, e também, como dizia, o excesso dos alimentos que são mais pró-inflamatórios, como o álcool, o açúcar, as gorduras saturadas, como um excesso de consumo de sal. E depois também há um fator muito importante que não se fala tanto, mas que eu acho que é muito importante também referir, que é as infecções por H. pylori e as consequências da H. pylori. Ou seja, muitas vezes nós temos esta bactéria, começamos a ter algumas manifestações de gastrite. As manifestações de gastrite geralmente são muito o ardor, o refluxo, às vezes as náuseas, o enfartamento, mas basicamente o que acontece é que, como o nosso tubo digestivo é um tubo, tudo o que se passa dentro do estômago e que a H. pylori está a afetar em termos digestivos, está a tornar o pH do estômago mais alcalino, está a fazer com que os alimentos não sejam completamente digeridos. Estes alimentos não completamente digeridos chegam ao nosso intestino e são as bactérias da flora que de repente são confrontadas com alimentos que já deviam vir prontos a absorver, alguns deles, não todos, mas alguns deles, e acabam por ser estas bactérias da flora que têm que estar a digerir. E estamos a falar de gorduras, de proteínas, maioritariamente. O que é que acontece aqui? Quando as nossas bactérias começam a ter que digerir estes alimentos, elas estão em esforço, elas não estão preparadas para aquilo, e isso causa também danos nestas bactérias, que são muito sensíveis, e pode também causar desequilíbrios nas suas colónias, não é? Porque nós temos ali um equilíbrio perfeito entre bactérias que consomem fibras, que são a maior parte, e depois menos colónias de bactérias que fermentam, por exemplo, as proteínas. E se nós de repente começamos a ter sempre muitas proteínas mal digeridas a entrarem no intestino, elas vão ganhando espaço. E é isso que desenvolve depois também as ditas disbioses, as SIBOs, etc. Não só porque eu tenho um excesso de consumo destes alimentos, mas também porque eu posso ter uma má digestão constantemente destes alimentos no estômago. E por isso é que eu digo que a H. pylori pode ser um fator que causa hiperpermeabilidade, não só a própria bactéria por causa disto tudo, mas depois também os efeitos secundários, que é
ok, eu descubro que tenho uma H. pylori, vou tomar um antibiótico para matar. Então esse antibiótico mata não só a H. pylori, como muitas das bactérias da nossa flora intestinal. A seguir é super importante fazer um reforço de probióticos para reajustar isto. E também, porque há pessoas que pensam que por terem tomado o antibiótico, portanto, acabam com a H. pylori, não têm que se preocupar mais em cuidar do estômago porque já está. E não é bem assim. Ou seja, a bactéria morreu, mas é preciso corrigir tudo aquilo que ela causou de danos no estômago. É preciso ter uma alimentação bastante cuidada, fazer uma correção aqui do pH do estômago para que a nossa digestão comece a ser mais bem feita. É preciso, se calhar até, como já falei também no outro episódio, ouça este das enzimas digestivas, se calhar é preciso fazer um reforço de enzimas durante um mês para corrigir esta parte e, portanto, a digestão voltar ao seu normal. O nosso corpo é muito inteligente e adapta-se, mas o tratamento tem que ir mais além daquilo que pode ser só, ok, vou só aniquilar a bactéria. Não, eu tirei a bactéria do meu organismo, mas eu preciso ir corrigir o que ela causou de danos para que não tenha hiperpermeabilidade, ok? Então isso é muito importante. E porquê que a hiperpermeabilidade hoje em dia é um tema? Porque ela está associada a muitos problemas de saúde, como dizia, não é? Se nós temos aqui uma sinalização constante do nosso sistema imunitário, de repente pensar, ok, espera aí, eu não reconheço esta substância, este alimento, ou eu estou a ser atacado por um tóxico, não é? Ou por uma bactéria, um vírus, um parasita que passou através da minha barreira intestinal e não era suposto, é por isso que o nosso sistema imunitário está ali coladinho ao intestino. Eu posso muito provavelmente, se tiver hiperpermeabilidade intestinal, começar a desenvolver doenças autoimunes. Por isso é que é uma área que me fascina tanto, a ligação entre o intestino e as doenças autoimunes. É óbvio que as doenças autoimunes têm muito que se liga e há muitos outros fatores associados, mas o intestino é muito importante porque é uma das principais ligações para o desenvolvimento ou não dos sintomas que estão associados, sendo que, obviamente, stress, vamos lá falar sobre isso, stress é sempre o pior, mas lá está, o stress também afeta a hiperpermeabilidade, que pode afetar aqui a parte do desenvolvimento das autoimunes. Depois temos outra questão, que é, se eu tenho sempre hiperpermeabilidade intestinal que eu não corrijo, eu estou sempre em inflamação, porque eu estou sempre a deixar passar alimentos mal digeridos, o meu sistema imunitário está sempre a ser sinalizado, portanto, o meu sistema imunitário fica doido, porque está sempre sob esforço, então ele está sempre inflamado. E a inflamação, eu já expliquei aqui, uma inflamação não tem que ser só dor. Uma inflamação pode ser manifestada numa dor, nas articulações, por exemplo, pode ser dor menstrual ultra exacerbada, pode ser celulite, que tem dor, é uma inflamação nas células de gordura e, portanto, eu tenho mais celulite mais visível e é uma celulite dolorosa. Eu posso ter problemas de pele que causam dor ou não, não é? Eu posso ter, por exemplo, acne, psorias, eczema, que estão associados aqui a esta questão da hiperpermeabilidade. Portanto, há muitas envolventes e muitos fatores onde esta questão da inflamação se pode estar a manifestar. E eu posso também ter reações inflamatórias que fazem com que eu tenha aqui desequilíbrios hormonais ou que tenha desequilíbrios, por exemplo, na produção de leptina e grelina, que são as hormonas que me deixam sentir saciedade ou fome. E, portanto, de estar a confundir este efeito e, portanto, fazer com que eu não consiga não ter fome emocional. Por exemplo, não ter aquela coisa de ter sempre necessidade de estar a comer ou muita vontade de comer açúcar. Isto tudo são coisas que podem estar associadas e que muitas vezes estão associadas à nossa flora intestinal. E é por isso também que é tão importante aquele estudo que nós vimos. Acho que já falei aqui sobre isso. Há um estudo que mostra que em ratinhos, se nós fizermos a implantação de flora intestinal de ratinhos saudáveis com um peso ideal em ratinhos obesos, nós conseguimos que aqueles ratinhos obesos de repente comecem a chegar a um peso mais saudável, comendo exatamente o mesmo. E, portanto, vejam o impacto que, de facto, esta questão da flora e da hiperpermeabilidade podem ter na gestão também do peso e do nosso tecido adiposo, simplesmente pela questão da diminuição da inflamação e pela proteção da barreira intestinal. Portanto, estão a ver o impacto que isto pode ter. Depois, realmente, em casos de síndrome de intestino irritável, a hiperpermeabilidade intestinal é uma sentença. Porquê? Um síndrome de cólon irritável é um quadro de sintomas, não se considera propriamente uma doença, é como uma síndrome de ovários poliquísticos, são ali vários sintomas que nós podemos cruzar vários e conseguimos perceber que aquela pessoa tem aquela síndrome. Mas não é necessariamente considerado propriamente uma doença. O que é facto é que nos acompanha, é uma espécie de uma condição, pode ter variabilidade de sintomas e nós temos sempre que ir cuidando. Mas numa síndrome de cólon irritável, o que nós sabemos é que há uma relação alimentar
e psicológica muito grande que afetam os sintomas. Isto significa que se eu tiver muito stress, o meu intestino vai ter sempre uma probabilidade grande de desenvolver hiperpermeabilidade intestinal. Se eu tiver uma alimentação menos boa, idem. Portanto, eu tenho sempre que num síndrome de cólon irritável cuidar mais da minha mucosa intestinal, da minha flora intestinal. Significa que tenho que estar sempre a fazer exames, a tratar? Não. Mas significa que se eu sei que tenho síndrome de cólon irritável, eu tenho que ser mais cuidadosa, eu tenho que prevenir, eu tenho que eventualmente fazer um reforço de probióticos numa altura em que eu sei que eu posso ter mais fragilidade, e a fragilidade intestinal não é igual para todas as pessoas. Por exemplo, para mim é mais numa altura de verão, maio, junho. Porquê? Porque há muito consumo de alimentos mais crus e isso faz com que o meu intestino fique um bocadinho mais sensível, mas é uma questão de depois ter esse cuidado. Mas para outras pessoas pode ser uma fase do inverno, porque são mais suscetíveis. Para outras pode ser a fase da primavera, porque são pessoas com muitas reações alérgicas e, portanto, sentirem aqui que essa imunidade também tem que ser mais reforçada nessa altura. Depende imenso. O que nós sabemos é que em síndromes de cólon irritável a hiperpermeabilidade intestinal está lá. Pode ser corrigida ou ser trabalhada, e isso é uma das coisas que, por exemplo, no reset intestinal eu reforço muito, e é uma das coisas que eu tento sempre alertar para. Existem substâncias, as mais estudadas são a glutamina e a quercetina, que nós podemos reforçar para corrigir, e são assim das poucas coisas que estão estudadas que de facto conseguem corrigir a hiperpermeabilidade. Porque a hiperpermeabilidade, ou seja, o recuperar este ímã, claro que reduzindo o stress, claro que modulando a flora intestinal nós melhoramos, mas nós também temos que ir à mucosa, portanto não só àquilo que a envolve, mas também à mucosa em si. E conseguimos fazer aqui, com um reforço da glutamina ou da quercetina, conseguimos fazer isso. Quercetina tem tido muito mais estudos interessantes nesta área e é assim dos que eu gosto mais. Depois, a questão das alergias alimentares, por exemplo. No outro dia tinha em consulta uma senhora que era doente celíaca, mas nunca tirou o glúten, porque não tinha uma reação assim tão grave que lhe fizesse querer tirar o glúten. No entanto, ela estava constantemente sempre com a barriga inchada, uma sensação permanente de cansaço, sentia que tinha ali sempre um acne de idade adulta. Portanto, o que eu lhe dizia era, ok, mas estes são os sintomas clássicos de hiperpermeabilidade intestinal que está a ser ativada pelo facto de ter doença celíaca e não estar a corresponder àquilo que é importante fazer neste caso, que é retirar o glúten, não é? Uma coisa era a pessoa sentir que, ok, como glúten e às vezes fica um bocadinho inchada. Outra coisa é ter um diagnóstico concreto, não é? E se eu tenho uma doença celíaca, eu tenho que tirar o glúten. E então ela tirou o glúten e começou logo a sentir uma diferença enorme no seu bem-estar. No inchaço, na pele, na energia. Isso é um dos efeitos também que nós vemos. De facto, há uma relação causa e efeito muito grande. Mas então, falando aqui sobre a questão dos sintomas, né, que eu vos dizia, mas como é que eu sei se tenho hiperpermeabilidade intestinal? Como é que eu posso perceber? Há exames, não há exames? Isto é muito um cruzar de sintomas e o saber ouvir e o ver o que é que as pessoas relatam. Por exemplo, no Reset nós fazemos muito por um formulário, eu faço muitas perguntas e depois peço às pessoas para descreverem o máximo que consigam possível, e eu consigo muitas vezes perceber por aí o que é que se está a passar, e se não conseguir, converso depois um bocadinho também para tentarmos desmistificar e compreender o que é que acontece. Então, muitos sintomas clássicos de hiperpermeabilidade intestinal são gastrointestinais, obviamente, são os primeiros. Dor, inchaço ou distensão, uma flatulência excessiva, muitos gases, pode ser porque a pessoa arrota muito, pode ser porque tem realmente muita flatulência mais expressa, às vezes até os mal cheirosos, que são assim muito denunciadores. Diarreia ou obstipação. Depois, sintomas digestivos que não têm necessariamente a ver com a parte intestinal, mas a sensação de que a pessoa não faz bem a digestão, ter azia, ter refluxo, ter enfartamento, ter dores de estômago, uma sensação de peso ou desconforto depois das refeições, aquela coisa que a pessoa diz, tenho logo de desapertar o botão, tenho que pôr um saco de água quente, não consigo comer mais nada, muito clássico. Depois, sintomas alérgicos ou de sensibilidades alimentares, como as alergias alimentares, dor depois de consumir determinados alimentos, portanto, uma hipersensibilidade aos alimentos, muita sensação de comichão na pele, pruridos, erupções cutâneas, lá está, como dizia, o clássico acne na idade adulta, e depois também inchaço na zona da cara, às vezes quando as pessoas dizem que têm a cara mais inchada em determinadas zonas, às vezes aqui junto aos olhos, muito nesta zona assim junto à parte superior das bochechas e aos olhos, é muito característico também de hiperpermeabilidade. Depois os sintomas clássicos, uma fadiga crónica, sobretudo quando eu pergunto, acorda, mesmo dormiu às 8 horas por noite, acorda e já está cansada, clássico, hiperpermeabilidade intestinal. Dores nas articulações,
Por isso é que eu fiz uma publicação também há uns tempos no meu Instagram em que dizia que há uma estatística mesmo que mostra que cerca de 70% a 80% das pessoas que têm síndrome de cólon irritável têm dores nas articulações, muito associado a esta hiperpermeabilidade intestinal que causa uma inflamação, e esta inflamação manifesta-se muito na parte das articulações. Dores de cabeça ou enxaquecas constantes, frequentes, clássico hiperpermeabilidade intestinal, dificuldade de concentração, também aquele clássico brain fog, também é muito característico aqui, embora isto é mais difícil de categorizar, não é? Porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou só distraída ou não me consigo concentrar muito bem, mas acho que se calhar sempre foi assim, porque é difícil de categorizar isto. E depois, alterações do humor, a pessoa sente que flutua muito, pode tanto estar muito ansiosa, como se sente mais deprimida, como depois está bem, depois tem muita fome emocional, depois afinal já não tem, depois tem sentimentos de culpa, pronto, muito associado aqui também. Eczema, psoríase também podem estar aqui muito associado. Depois as clássicas também doenças autoimunes, sobretudo mais as do foro reumático, as artrites, as espondiloartrites, artrites reumatoides, doença de Crohn, lúpus, tiroidites de Hashimoto, essas são as mais comuns que nós recebemos em consultas no Reset, as mais comuns mesmo. E depois também sintomas mais respiratórios, que às vezes não são, para a pessoa não é assim tão evidente. A asma, crises de asma com muita frequência, rinite alérgica, as sinusites crónicas, muitas vezes que a pessoa não consegue estar sempre nessas crises, muitas vezes a ver com isto também. E depois a ansiedade, embora seja um bocadinho mais difícil de categorizar, mas sim a ansiedade, irritabilidade, estas oscilações grandes do humor também estão muito associadas à hiperpermeabilidade intestinal. E atenção, isto não quer dizer que seja a causa. Quer dizer que a hiperpermeabilidade intestinal agrava estas condições, ou seja, tem que haver uma tendência, como eu dizia das doenças autoimunes. Ou há lá um fator genético, ou há ali já vários fatores nas análises que nós conseguimos prever, e depois aquela hiperpermeabilidade desencadeando uma inflamação constante, às vezes anos sobre anos daquilo, vai causar o aparecimento, sendo que geralmente as crises aparecem muitas vezes associadas a grandes episódios de stress, grandes mudanças na vida da pessoa, muito stress no trabalho, stress emocionais, portanto isso são assim geralmente os fatores piores. Como é que nós tratamos então? Selecionar melhor os alimentos, portanto ter este cuidado, não ter os alimentos que são mais pró-inflamatórios, reduzir ao máximo o consumo de álcool, equilibrar a flora intestinal, eu também acho que é muito importante. Basicamente aqui em termos de flora não é só através de probióticos, isto é sempre uma coisa que eu gosto de explicar, que é pensamos muito, ok, flora intestinal, probióticos, vou tomar probióticos. Nem sempre é isto que nós devemos fazer. É importante fazermos testes para percebermos se temos algum sobrecrescimento bacteriano, porque às vezes a hiperpermeabilidade, como dizia, é causada por este desenvolvimento destas bactérias que não deveriam estar com tanta força na nossa flora. Portanto, fazer testes de SIBO, por exemplo, compreender se temos ou não, tratar a SIBO, para tratar, tal como a H. pylori, tratar essas bactérias, eliminá-las, para depois conseguirmos então, evidentemente, repor a nossa flora e dar à flora aquilo que ela precisa. Por isso, os ajustes alimentares também têm muito a ver com aumentar o aporte de fibra, aumentar o consumo de sopa, as refeições, ter sempre sopa ao almoço e ao jantar, fruta, idealmente as 3 peças de fruta por dia, ter mais frutos secos, ter mais sementes que têm ácidos gordos ômega 3, que têm este efeito anti-inflamatório, ter uma boa exposição ao sol, porque a vitamina D é super importante para reduzir a inflamação e o intestino adora isso. E essa exposição ao sol, sobretudo acompanhada de descanso, de redução de stress, então, ideal. Pode ser ler um livro, apanhar um bocadinho de sol, pode ser fazer uma caminhada, passear o cão, etc. Mas ter mais esta conjugação entre o descanso ativo, mexer um bocadinho o corpo e apanhar o sol, tudo isto vai ajudar bastante, porque quando falamos de intestino e de hiperpermeabilidade, realmente o impacto do stress é muito grande. Eu noto que muitas vezes nós não temos capacidade no nosso dia-a-dia para nos protegermos desse stress, mas quando se torna uma coisa que nós temos consciência, nós conseguimos ir devagarinho construindo as nossas formas de nos melhorar. E partilho convosco uma coisa engraçada que no outro dia me aconteceu. Eu cheguei a casa, tinha acabado as consultas e cheguei a casa e fui-me preparar para ir para o treino. Então andava a correr de um lado para o outro, porque eram 4 da tarde e ainda não tinha almoçado, tinha feito assim uma jornada de consultas de seguida, como gosto muito de fazer. Estava a correr para almoçar e para me vestir e para me despachar e não sei o quê, e o meu marido estava em teletrabalho, olhou para mim e perguntou-me assim: credo, estás-me a cansar, estás com imensa pressa, o que é que se passa? Calma, não andes para ir a correr. Eu, não, porque ainda tenho que ir treinar e depois tenho que ir buscar as miúdas e depois ainda temos que ir com elas ao médico e depois ainda... De repente, fui treinar
quando cheguei com a pilar a casa, não sei o quê, ele olhou para mim e disse: o treino realmente faz-te mesmo milagres, porque eu já vinha completamente noutro registro, muito mais calma. Então é engraçado que às vezes nós nem nos apercebemos, o meu ritmo naturalmente é sempre muito acelerado, é sempre, ok, agora isto, agora aquilo, não é? Estou sempre a pensar em muitas coisas. E é engraçado como de repente, quando nós mudamos o shift, eu normalmente só tenho 2 horas por semana, portanto treino com o PT 2 vezes por semana, só que aquilo faz milagres no meu ajuste, porque eu tenho tanta energia para gastar, quanto mais intensos os treinos são, eu sinto que mais calma eu fico. E é muito engraçado quando nós percebemos o impacto que pequenas coisas podem ter depois na forma como nós estamos. Eu tenho noção de que esta aceleração constante em que eu vivo não é ideal, porque eu tenho síndrome de cólon irritável, mas de alguma forma eu protejo-me com coisas de... ok, agora é este registro, é para estar em casa, é para estar com as miúdas, ou seja, cada vez vou mais aprendendo a dividir este tempo. E como partilhei em alguns episódios atrás, não é que não esteja muito, muito cansada nesta fase, porque eu nunca me senti tão cansada como agora, mas sinto que ao mesmo tempo é um cansaço que advém também do não dormir tão bem, etc, por causa da bebê, mas que é uma coisa que vou conseguindo gerir melhor, ou seja... É um trabalho constante, esta questão de reduzir o stress, porque às vezes também em consultas as pessoas dizem assim, mas é uma fala, mas quer dizer, como é que eu tiro o stress da minha vida? Não posso, porque eu tenho este trabalho, e porque eu tenho muita responsabilidade, porque eu tenho estas funções, ok, mas quer dizer, nós sabemos o que é que nos causa mais stress, não é? E portanto, por exemplo, uma regra que eu tenho é não mexer no telemóvel até já ter saído de casa, de manhã. Isso é super importante para mim, eventualmente mexo no telemóvel para desligar o despertador e depois não mexo mais nele. Portanto, eu não vejo e-mails, notificações, etc. O máximo possível eu tento aplicar essa regra, porque eu sei que isso vai-me ativar logo um chip, às vezes enquanto eu estou a tomar o pequeno almoço. De repente, o que às vezes fazia antes era começar logo a responder a e-mails ou a tratar de coisas, eu nem sequer estou naquele momento presente a aproveitar aquele bocadinho e a descansar. Portanto, isso é muito importante, nós começarmos a criar algumas barreiras e algumas proteções. No carro, gosto de ir ouvir as minhas aulas da pós-graduação, ou ouvir podcasts, ouvir entrevistas, coisas que possam ser inspiradoras, ou até pôr uma música que eu gosto. E nem sequer rádio, porque eu sinto que aquelas interferências de pessoas a conversar e anúncios e não sei o quê me estressa. Pôr uma música que eu gosto, ir ouvir. Eu acho que temos várias formas de perceber como é que nós somos, o que é que nós gostamos, o que é que nos faz bem e, portanto, nós conseguimos, de certa forma, ir incluindo esses momentos na nossa rotina e estarmos mais presentes, não é? Também ajuda a que depois, quando vem o cansaço e os miúdos fazem birras e etc., nós também tenhamos uma resposta melhor e mais calma a essas situações. E como já vos disse, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, portanto eu preciso mesmo de me proteger e fazer essas estratégias de respirar, de acalmar, etc. Quando falamos de intestino, o intestino adora isto. Adora que nós, de repente, consigamos ter uma resposta diferente. Porquê que o intestino adora isto? Porque ele tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso. E se nós estamos a conseguir balancear melhor a nossa capacidade de resposta, ou seja, estamos naturalmente a produzir mais GABA, o nosso nervo vago não é tão sobreestimulado, o nosso intestino não está sempre a sentir aquela aceleração, aquele stress, não é? Está mais calmo. E, portanto, tudo o que se passa dentro deste ambiente é que estamos a criar aqui uma espécie de uma incubadora das nossas bactérias, muito mais equilibrada e muito mais saudável. Portanto, eu gosto desta analogia, de pensarem no nosso intestino como uma incubadora que não gosta de estar a ser agitada e ter calor e ter frio e ter de repente ali muitas coisas a acontecer e muitos alimentos pró-inflamatórios, gosta de um ambiente mais tranquilo para estar saudável. E isso vai impactar a nossa qualidade de vida, desde o peso, à pele, à energia, ao sono, ao humor, N coisas. Portanto, hiperpermeabilidade intestinal é um tema. Muitos de nós temos estes sintomas, vocês viram, é uma lista muito grande, muitos de nós temos estes sintomas, muitos de nós precisamos de tratar, precisamos dar mais atenção ao nosso intestino e começar por algum lado. Por isso, dentro destas coisas que disse, alimentação, gestão de stress, mexer um bocadinho mais o corpo, expor-nos mais ao sol, temos aqui vários fatores. O reset intestinal, já sabe, é um dos programas que eu gosto mais de desenvolver porque é uma forma muito gira de nós implementarmos isto tudo ao mesmo tempo, com várias aulas, com mudanças de alimentação, com um passo a passo, e eu gosto muito desta forma de trabalhar e acho que os resultados também são muito bons por lá e nós conseguimos ganhar um insight completo, além de acabarmos com estes sintomas horríveis da distensão, das cólicas, da flatulência, de diarreias, obstipação, etc. Portanto, é uma forma que eu acho que é muito gira de trabalharmos. Espero que tenha gostado deste tema. Mais uma vez foi sobre intestino. Acho que por muitos episódios que eu gravo sobre intestino parece que nunca mais acabamos de falar e ficou prometido ter aqui uma relação entre intestino e cancro, portanto tenho que trazer esse tema. Mas espero que tenha gostado, que tenha aprendido aqui umas coisas e vemos para a semana.